Fala pessoal, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. E eu quero desde já te convidar para abrir sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 12. É a primeira vez que nós voltamos aqui a Coríntios, desde a nossa série maravilhosa que fizemos aqui sobre dons espirituais. Ela está salva no canal, para você que é novo ou nova por aqui. Visita o nosso canal. Primeiro, se inscreve no canal, vem com a gente de segunda a sexta, às 7h30 da manhã e revisita também devocionais que estão salvos aqui. Tem muita preciosidade guardada para você. A última vez que eu havia visto a quantidade de devocionais aqui no canal já havia passado de 400. Então não dá para desperdiçar, gente. É muita coisa boa guardada. Todos os dias nós estamos juntos aqui e você pode até maratonar devocionais anteriores para ser abençoado por Deus. Inclusive, essa série sobre dons espirituais, fiz questão de fazer uma playlist com ela aqui no canal. Então, depois desse devocional, vai lá na aba playlist e clica lá em dons espirituais. Fizemos um estudo detalhado sobre eles e tenho certeza que você não vai se arrepender. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12. Está escrito assim: agora vemos como por um espelho, de forma obscura, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Gente, olha que curioso, no início desse versículo, o apóstolo Paulo fala: agora vemos como por um espelho, de forma obscura. Eu preciso contextualizar para você isso aqui, porque o apóstolo Paulo ele utiliza um exemplo, uma figura de linguagem, para trazer uma lição para aquela época. Vamos lá. O apóstolo Paulo utilizou um exemplo de figura de linguagem, um espelho nesse caso, para trazer uma lição para aquela época. Para os nossos dias atuais, a lição é a mesma, mas o exemplo muda um pouco. Por quê? Porque lá em Corinto, naquela época, para quem não sabe, Corinto é uma cidade grega. Naquela época, os espelhos eram feitos de bronze polido. Então, hoje, qualquer pessoa, tenho certeza, independente da sua classe social, se você é rico, classe média, classe baixa, se você, até aquele que está em estado de necessidade, hoje não é difícil não é difícil, conseguir um espelho. Certamente você tem um ou mais espelhos em sua casa. Em qualquer venda da feira ou aqueles mercados de R$1,99, você consegue assim um espelhinho que, por mais que seja pequeno, você consegue se ver nitidamente nele. Nas academias hoje, você vai malhar numa academia, tem espelho para não acabar mais. Inclusive, você que se acha forte quando tira lá a foto, faz o hashtag tá pago na academia, deixa eu quebrar sua banca aqui. Esses espelhos de academia, eles são feitos para você parecer mais forte neles. É por isso que quando você tira a foto lá, no final do treino na academia, parece que você é o Superman. Parece que você é o super-homem, a super-mulher. Mas quando chega em casa, meu Deus, parece que o treino derreteu. Foi por água abaixo. É porque existem tecnologias de distorção dos espelhos e, basicamente, o espelho da academia ele é feito ali para a pessoa parecer mais forte e gostar de estar ali. Mas, fecha parênteses, quebrei aqui a perna de muita gente. Aí, voltando para cá, o que eu quero dizer é o seguinte, gente. Quando a Bíblia fala, agora vemos como por um espelho de forma obscura, é porque os espelhos naquela época, feitos de bronze polido, tinham uma nitidez infinitamente mais fraca do que a de hoje. Provavelmente um espelho daquela época, hoje, não serviria para nada. A gente ia dizer isso aqui, nenhum espelho não serve para mim. Porque você não consegue se ver nitidamente nele. Você consegue ver traços, algumas nuances bem embaçadas, mas a coisa não é clara. Por isso que o apóstolo Paulo diz, olha, agora nós vemos como por um espelho, de forma obscura, mas então veremos face a face. O que é que o apóstolo Paulo quer nos ensinar aqui? Primeiro de tudo, a nossa visão com pessoas nessa era, nessa dimensão, é uma visão limitada. Não tem como nós vermos tudo. Na verdade, não é saudável nós vermos tudo, porque a nossa mente não aguentaria, nosso coração não aguentaria. Então, se nós temos uma percepção limitada, nos cabe reconhecer essa limitação e trabalhar em cima dela. O que é mais sábio? Você reconhecer uma limitação e trabalhar em cima dela, ou você negar a sua limitação e depois quebrar a cara lá na frente? Entende? O orgulhoso, ele não reconhece suas limitações. O arrogante,
Ele acha que pode tudo, que sabe tudo, que consegue tudo e acaba não se precavendo. O humilde é diferente. O humilde reconhece suas fraquezas, reconhece suas limitações, tem um trabalho até preventivo nas suas limitações e com isso ele consegue vencer muitas batalhas que o arrogante não consegue por conta disso. Então, nós precisamos reconhecer que não conseguimos ver tudo, não conseguimos saber tudo, não conseguimos entender tudo. Porém, mesmo que não consigamos entender tudo, nós somos guiados por aquele que tudo conhece, que tudo entende, que tudo sabe, que tudo pode. Então, quando você, que não entende tudo, é guiado por aquele que sabe todas as coisas, fatalmente vai acontecer capítulos, situações, nuances da sua vida, onde Deus vai te direcionar em lugares, em coisas que você vai achar que Deus está equivocado. Imagina comigo a cabeça de José, José do Egito. Ele tem aqueles sonhos, né? Olha, eu sonhei que a lua, o sol, as estrelas se dobravam diante de mim. Eu sonhei que isso e aquilo. E de repente, José, com aquele sonho no coração, ele é maltratado pelos seus irmãos, é praticamente assassinado pelos seus irmãos. Eu citei aqui há dias atrás que o pessoal não matou José porque eles pensaram, olha, se a gente matar ele, vai ficar feio pra gente. Eles não mataram, eles não deixaram José viver por pena de José, não. Eles deixaram José viver com pena, na verdade, com receio de darem ruim para eles. Falaram, não vamos matar não, vamos vender como escravo. Venderam José como escravo. E você vê José sendo enganado pelos irmãos, José enganado pela mulher de Potifar, patroa dele. José na prisão, esquecido pelos seus companheiros de prisão. Tudo parece que está dando errado para José. E mais. José não mostra na sua história nenhum desvio de caráter, nenhum pecado, nada que você pudesse condenar José moralmente aparece ali. Parece mesmo que José está fazendo tudo certo e está dando tudo errado. Essa é uma sensação muito comum na vida de qualquer filho de Deus que busca fazer a vontade de Deus. Deus, eu estou fazendo tudo certo. Por que está dando tudo errado? Você já sentiu isso? Eu já passei por isso várias vezes na vida. Para a glória de Deus, hoje, mesmo sem entender, eu consigo confiar. Mas teve momentos onde parecia que Deus não estava fazendo nada, parecia que Deus não estava me vendo, parecia, Senhor, olha só, eu preciso aqui que o Senhor haja, e o Senhor não está agindo, e a coisa só está piorando. Mas quando José encontra seus irmãos lá na frente, anos depois, quando ele está com o governador do Egito, a Bíblia fala assim, olha, José naquele momento ele percebeu o propósito para o qual Deus o havia colocado ali. Gente, muitas coisas que Deus faz na nossa vida, Ele não vai nos explicar na hora. Muitas coisas que Deus faz na nossa vida, Ele não vai trazer um relatório detalhado de cada porquê. Ele vai simplesmente fazer. E nesse fazer de Deus, nos cabe descansar no fato de que nós conhecemos apenas em parte. Como olhando para um espelho. Se você olhasse para um espelho de bronze polido naquela época, você ia ver nuances dos seus olhos, nuances do seu nariz, nuances da sua boca, mas algo bem distorcido, embaçado, uma coisa que não era nítida, não era clara. Porém, existe um Deus que vê a sua história com toda a sorte de detalhes. Na verdade, existe um Deus que escreveu a sua história. Então, se nós não vemos todas as coisas, podemos descansar no fato de que aquele que vê, aleluia, cuida de nós. Olha, eu não conheço tudo, eu não sei de tudo, eu não vejo tudo, mas eu descanso nos braços daquele que conhece todas as coisas. Eu descanso nos braços daquele que conduz, que controla todas as coisas. Eu descanso nos braços daquele que sabe todos os detalhes. E deixa eu te falar algo aqui. Muitas das coisas que Deus trabalha na sua vida, você nunca nem vai ficar sabendo. Gente, isso aqui é um negócio, rapaz, eu preciso que você abrace isso aqui hoje.
muitas coisas, muitos detalhes que Deus trabalha na sua vida, você nunca nem vai ficar sabendo. É interessante que na nossa igreja nós temos o mercado solidário, né, que é um dos traços da ação social. E sempre que eu vou falar sobre as ofertas para uma ação social, não só essa, mas qualquer outra, eu trago a perspectiva de que abençoar uma ação social é abençoar pessoas que talvez você nunca viu. E você nunca nem vai saber que aquela pessoa existe. Aquela pessoa vai estar sendo abençoada por alguém que ela nem sabe quem é. Só chegou lá o valor. Comprar alimentos, comprar roupas, promover curso de capacitação, promover dignidade em geral. Você não aparece, não tem o seu rosto ali, não tem a sua foto ali. Você não está ali muitas vezes de corpo. Mas tem pessoas que estão sendo tocadas por uma oferta, por uma doação. Dessa mesma forma, tem coisas que Deus cuida para você, que você nem faz ideia, mas tem a mão de Deus ali por trás da sua história, movendo você, direcionando, fazendo isso, fazendo aquilo. E se nós formos estudar a nossa história, nós vamos perceber detalhes onde Deus mexeu, que a gente não tinha percebido antes, mas ainda assim, tem coisas decisivas. Não é uma coisa aleatória ou outra, não. Coisa decisiva que Deus interviu diretamente e você não faz e nem fará ideia. Diga se não é bom servir a esse Deus, gente. E é interessante que lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, a Bíblia fala que nós vivemos por fé e não pelo que vemos. E o que é fé? Existe uma definição de fé que não é o dicionário Aurélio que traz. Não é Tiago que está inventando, não é o Google que vai escrever, não é a inteligência artificial que vai definir para você. Hebreus capítulo 11, versículo 1. O que é fé? Fé é o firme fundamento daquilo que não se vê. Sabe por quê? Porque a nossa vista é limitada. Já tentou olhar para frente? Quando você olha para frente, o máximo que os teus olhos podem alcançar é o horizonte. Qualquer lugar. Seja no campo, seja na praia, seja numa cidade grande, seja no meio dos prédios. O mais longe que os teus olhos conseguem alcançar é o horizonte. Mas existe um mundo além do horizonte. O que eu quero te dizer é que a nossa visão, ela sempre será limitada. Mas a fé nos faz transcender limites. A fé nos faz confiar naquilo que os olhos dizem que não existe. O relatório dos olhos é: não existe, não estou vendo. O relatório da fé é: continua confiando, porque você não foi chamado para viver por vista, você foi chamado para viver por fé. Agora detalhe, fé é diferente de otimismo. Otimismo é um sentimento. Fé não é sentimento. Fé está além do sentimento. Claro que se você tiver fé e ver as coisas acontecendo, você tende a ficar otimista. Mas por que eu digo que fé não é otimismo? Porque você pode simplesmente ser uma pessoa positiva, uma pessoa otimista. Eu, por exemplo, sou um grande sofredor, torcedor do Vitória. Vitória, meu Deus do céu, se minha alegria dependesse do Vitória, estava mal. O Vitória tem esse nome mais perto do que ganha, luta, peleja, aquela... Aí, certa vez, eu estava num grupo de amigos de torcedores do Vitória. E aí alguém falou assim, não tem mais jeito não, o Vitória, infelizmente, esse ano, né, já foi. Aí alguém falou assim, não fala essas palavras negativas não, a gente tem que falar positivo. Eu pensando, rapaz, quer dizer, o cara falando aqui num grupo de WhatsApp, de amigos íntimos, vai influenciar se o time vai ser campeão ou não. E agora, não fala não, porque a gente tem que ser otimista. É aquela coisa de ser positivo, good vibes. É fé na fé, se você falar vai acontecer. Não é isso não, gente. Fé não é isso não. Fé precisa de fundamento. Tiago, por que você crê que vai acontecer? Porque Deus falou. E quando Deus fala, meu irmão, está no limiar, onde a palavra de ninguém consegue chegar. Sabe por quê? Passarão os céus, passarão a terra, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. O fundamento da minha fé é uma pessoa que não muda. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, para sempre. No melhor dia da minha vida, Jesus não muda. No pior dia da minha vida, Jesus também não muda. Então eu tenho um fundamento que é sólido. Se eu receber uma má notícia, eu vou ficar triste.
Se eu receber uma boa notícia, eu vou ficar feliz. Se eu ver algo ficando ruim, eu vou ficar pessimista. Se eu ver algo ficando bom, eu vou ficar otimista. Variações de sentimentos, mas quando você tem a fé firmada em Deus. Hebreus 11:1. A fé é o firme fundamento do que não se vê e a convicção daquilo que se espera. Percebe que quando você se guia pela sua vista, os seus olhos toda hora veem uma coisa que muda para lá e para cá? Interessante que eu gosto de acompanhar algumas notícias do mundo financeiro, né? E existe a Bolsa de Valores no Brasil, como em muitos países. Talvez muitos aqui não invistam, mas a Bolsa de Valores você deve ter visto pelo menos uma notícia no jornal. Dizendo, olha, as ações hoje subiram. As ações hoje caíram. E o mercado de ações é uma coisa interessante, porque a depender de qualquer notícia, irmão, qualquer coisa, qualquer notícia, qualquer movimento, as ações sobem, descem, sobem, descem, sobem. E muitas vezes ganha dinheiro nesse mercado, né, quem consegue interpretar os movimentos, os acontecimentos. Então ele tem que ver, fazer a leitura daqueles acontecimentos e ali fazer os seus investimentos. Olha, vou colocar dinheiro nisso, vou tirar dinheiro daqui, vou fazer aquilo, vou fazer acolá. Maravilha. A fé está além. Porque a fé em Deus, a fé em Cristo, ela permanece sólida mesmo quando tudo é abalado. Tuas emoções podem ser abaladas, tua família pode ser abalada, tua saúde pode ser abalada, tuas finanças podem ser abaladas, mas a palavra do Senhor permanece firme, sólida, e se você se apegar esse fundamento que está além de qualquer variação, diante da tempestade, você vai continuar sendo, você vai continuar de pé, você vai continuar inabalável, você vai continuar sendo sustentado. Por quê? Porque o teu fundamento não mudou. Há pessoas que, mesmo que não assumam, o Deus delas é o dinheiro. Se você tirar o dinheiro delas, o chão delas cai. Há pessoas que o ídolo dela é uma outra coisa. Se você acabar com esse ídolo, a pessoa cai. Sabe por que é bom confiar em Deus? Muitas coisas. Dá pra fazer um devocional só sobre isso. Mas uma das melhores coisas é você ter a confiança, a convicção de que ele nunca saiu do controle. Então, eu não vejo todas as coisas, e até mesmo o que eu vejo é limitado, porque eu vejo como no espelho, de forma obscura, mas eu sou guiado, eu sou conduzido, eu sou guardado, protegido por aquele que vê todas as coisas e que cuida de mim até em nuances que eu não consigo perceber. Gente, eu tinha tanta coisa para falar aqui para vocês, mas eu quero fechar aqui com uma pergunta. Estou lendo aqui as anotações que eu fiz, tanta coisa, mas o horário já está avançado. Eu quero fechar aqui com uma pergunta. O que é que hoje está distorcido na sua vida? Porque nós vemos, o apóstolo Paulo fala, olha, nós vemos como num espelho, nós vemos de forma obscura, de forma distorcida, que não é nítida. O que é que hoje está obscuro na sua vida? Para pensar em qualquer tema. Thiago, esse tema aqui está obscuro. Vamos lá, para uma pergunta. Você tem paz no seu coração? Nessa obscuridade, nessa falta de nitidez, você tem paz no seu coração? Porque a palavra de Deus fala que a paz de Deus é o árbitro no nosso coração. Ou seja, tem coisas que você não vai ter as maiores explicações, não vai ter os maiores detalhes, mas a paz de Deus vai te guiar. Há uma frase que dizem por aí, que eu até discordo, né, de certa forma, mas fala assim que fé é dar um salto no escuro, como se fosse dar um salto no incerto. Mas, na verdade, fé é você dar o passo crendo que Deus vai colocar o chão. Fé é você dar o passo crendo que Deus vai colocar o chão. Quando Deus chama Abraão, ele diz assim, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Eu fico pensando que muitos de nós, ao ouvirmos aquele chamado de Deus, nós pensaríamos, espera aí, isso aqui deve ter sido um devaneio, um sonho, um delírio. Como assim? Vou sair da minha terra, da terra dos meus pais, dos meus parentes, eu vou seguir para o meio do nada? Quando eu sair, que Deus ainda vai mostrar. Para que negócio inseguro é esse? Porque não tem chão. Mas quando você dá o passo, ele coloca o chão. Quando você obedece, ele sustenta.
Quando você segue, ele garante. Por quê? Porque a fé, ela cria uma convicção, ela cria uma solidez. A fé, ela cria uma certeza que nada nessa vida pode te dar. Pela sua carne, pelos seus olhos físicos, pela sua percepção humana limitada, você vê apenas de modo obscuro. Você vê apenas de modo distorcido. Você vê sem nitidez. Mas existe um que vê todas as coisas e te guia. Existe um que conhece todas as coisas e te direciona. Existe um que sabe de tudo e que pode tudo e ele te protege. Fica debaixo dessa palavra. Confia em Deus, porque mesmo que você não veja todas as coisas com clareza, esse Deus que tanto te ama, que tanto te cuida, ele sabe, ele conhece tudo, ele direciona tudo e ele tem essa mão sobre nós, protegendo a nossa vida. E foi ele que te trouxe para ouvir esse devocional aqui hoje. Você crê nisso? Crê de verdade mesmo? Então vamos orar juntos para a gente fechar esse devocional. Lembrando sempre que no comentário fixado eu deixei aqui, gente, 2 links. Um deles é do nosso grupo do WhatsApp, que é um grupo fechado, um grupo sem conversas paralelas, não tem conversas durante o dia lá, é um grupo unicamente para você receber na palma da sua mão o link dos devocionais todos os dias. E o segundo link que eu deixei nesse comentário fixado é para você participar da nossa comunidade do Discipulado Bíblico, onde nós temos crescido maravilhosamente para a glória de Deus. Inclusive, nesse final de semana, eu coloquei 2 aulas lá no Discipulado, uma delas de 1h15. É claro que você pode assistir no seu tempo, no seu ritmo, né? Mas por que eu cito essa duração? Porque aqui nos nossos devocionais, a gente está aqui com 22 minutos, né? E numa aula a gente consegue aprofundar mais, colocar mais versículos bíblicos, aprofundar mais os conceitos teológicos. Isso dá uma solidez para a tua fé, que não é apenas um sentimento, como nós falamos aqui, não é uma emoção de otimismo, é uma convicção, porque é uma fé que vai sendo construída debaixo da iluminação da palavra de Deus. Então vem para a nossa comunidade do discipulado também e para o nosso grupo exclusivo do WhatsApp, ambos estão fixados no comentário aqui desse vídeo, tá bom? Vamos orar, gente? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por essa palavra. Muito obrigado, Deus, por mais estranho que pareça, muito obrigado porque nós não vemos tudo. Muito obrigado porque nós não conhecemos tudo. Muito obrigado, Pai, porque nós temos essa limitação e o Senhor quis assim. E eu te agradeço porque dentro dessa limitação nós podemos confiar, nós podemos descansar, nós podemos nos lançar no descanso nos seus braços, porque o Senhor conhece tudo, controla tudo, direciona todas as coisas em nossa vida. Meu Pai, eu quero te pedir para que nos capítulos da nossa história mais incertos, a nossa fé permaneça inabalável em Ti, Senhor. E se tem alguém aqui com uma fé vacilante, ó Deus, usa essa palavra como instrumento do Teu sustento para essa vida, para essa pessoa. Em nome de Jesus. Amém. Tamo junto, gente, de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Mas antes de sair daqui, deixa um comentário sobre qual foi a parte, a frase, o detalhe, qual foi, em que Deus mais falou contigo nesse devocional. Comenta aqui embaixo, eu tenho certeza que vai ser edificante para mim e para outros. Lê o teu comentário, porque você também é bênção de Deus aqui nessa terra e juntos nós crescemos aqui nesse devocional, tá bom? Shalom no coração, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.